Um, dois, três, som. Acho que tá bom. Som. Graça e paz, irmãos. Peraí. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. Amém? Liberado? Amém. Amém. Vamos orar. Louvar ao Senhor. Manoel, a mamãe vai pedir para você ficar ali do lado, ali na janelinha, por favor. Pode abrir e colocar os postes. Amém. Obrigada, Senhor. Estamos aqui, ó Deus, na Tua presença e nos alegramos, Pai, por isso. Te rendemos graça, Senhor, e te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha abençoar a Tua igreja, Senhor. Cada um dos Teus filhos, Pai, que se apresenta diante do Teu altar, ó Deus, que o Senhor possa estar sondando os seus corações, Senhor. Pai, fala conosco nessa noite, ó Deus. Venha, Pai, encher esse lugar, Deus, com a Tua presença. Retira, Senhor, tudo que não Te agrada, Pai. Limpa esse ambiente, Senhor. Queremos, Pai, uma oferta agradável a Ti, Senhor. Uma adoração sincera, Deus amado. Pai, abençoa, Senhor, aqueles que estão ainda a caminho, Pai. Traga-os com segurança, Deus. E aqueles que estão em suas casas, Senhor, que possam também estarem recebendo as bênçãos diretas do céu, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, abençoa, Pai, esse culto que é Teu, Senhor. Faz, ó Pai, aquilo que lhe apraz, Deus amado. Abençoa os louvores, abençoa a Tua palavra, Senhor. Santo Faz és o tu, Teu Jesus. querer no nosso meio. Te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, Senhor. Tudo está preparado aqui. A casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos, Aleluia, Deus. os filhos já estão chegando aqui. Estamos aqui, ó Pai. Somos dois ou três ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por Ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero Te falar. Teu é o reino, a glória pra sempre. Teu é o domínio, o poder. Amém. Ah, cante aí, cante aí, cante aí.
Vamos começar de novo, vamos começar de novo. Amém, Senhor. Eu esqueci de botar o capotraste. Tô vendo que tá tendo alguma coisa diferente. Agora vai, agora vai, agora vai. Aleluia, Senhor. Tudo está preparado aqui. Cante, igreja. A casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Glórias a ti, Senhor. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar. Teu é o reino e agora pra sempre. Teu é o domínio e o Poder, amém, amém. Teu é o reino e agora pra sempre. Teu é o domínio e o poder, amém. Glórias a ti, ó Pai. Tu és santo, Deus. Só tu és santo, Senhor. Glórias, glórias a ti, ó Pai. Diz aí, diz aí. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Oh, Paizinho, tu és santo, Senhor. Tu és maravilhoso, ó Deus. Oh, Pai, venha, Senhor, sobre a tua igreja, Pai. Derrama, Senhor, a cura, Pai. Derrama tuas bênçãos, Senhor. Liberta o teu povo, Deus. Está preparado aqui. Estamos aqui te aguardando, ó Pai. A casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Cante, filhos. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Aquece,
todos Senhor. os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar: teu é o reino e a glória pra sempre, teu é o domínio e o poder, amém. Teu é o reino. Teu é o reino e a glória pra sempre. Domínio. Teu é o domínio e o poder, amém. Aleluia, Senhor. Por ti são todas as coisas, Pai. Atraia cada vez mais o nosso coração para ti, Senhor. Te amamos, Deus, te adoramos, Senhor. Glorificado seja teu santo nome, Só Pai. tu és santo. Só tu Cante, és igreja. santo, Senhor. Só tu Só és tu santo, és Deus. Não há outro como tu. Não há outro como tu, Não há outro como tu, Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Recebe a nossa adoração, Senhor. Só tu és santo. Oh, Paizinho, faz arder o nosso coração, a Não há Deus. outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Glórias a ti, Senhor. Glórias a ti, ó Pai. Aleluia! Santo é o teu nome, Jesus. Glórias, glórias a ti, ó Pai. Guia a minha vida pro destino certo. Tentei o meu caminho, mas nem cheguei perto de acertar. Viaja à noite sem farol, meu Pai. Eu não te quero mais de longe, vem mais perto. Refresca esse calor desse deserto. Refrigera minha alma, ó Deus. Escuta o meu clamor, meu Pai. Vou resumir o que me aconteceu. Tentei navegar sozinho e eu não conhecia o mar e naufraguei. Bati nas pedras do caminho e afundei. envolve a minha vida agora em laços de misericórdia e arrasta meu barco pro lugar seguro e fica lá comigo pra sempre. Queremos ficar contigo, Senhor. Guia, guia a minha vida pro destino certo. Tentei o meu caminho, mas nem cheguei perto de acertar. Viaja à noite sem farol, meu Pai.
Eu não te quero mais de longe, vem mais perto. Refresca esse calor desse deserto. Refrigera minha alma, ó Deus. Escuta o meu clamor, meu Pai. Vou resumir o que me aconteceu. Tentei navegar sozinho e eu não conhecia o mar e naufraguei. Bati nas pedras do caminho e afundei. Envolve a minha vida agora em laços de misericórdia. Me arrasta meu barco pro lugar seguro e fica lá comigo pra sempre. Pra sempre. Pra sempre. Aleluia. Fica conosco, Senhor. Aleluia, Senhor. Glórias a Ti, ó Pai. Fica conosco, Senhor, para sempre. Para onde iremos nós, Senhor, se só Tu tens palavras de misericórdia? Vem e toma o teu lugar. Tens minha vida como altar, um trono de louvor. Entrego a Ti, Senhor, meu Deus. Vem, Senhor, toma conta do que é Teu, Pai. Guarda o meu coração no Teu jardim particular. Vem regar-me com Tua unção, pra que eu possa exalar Teu ser. Agora é com vocês, igrejas. Igreja, cante. Vem E toma o Teu lugar. Tens minha vida. Tens minha vida como altar. Um trono de louvor. Um trono de louvor. Entrego a Ti, Senhor, meu Deus. Guarda o meu coração, Senhor. Guarda o meu coração No Teu jardim. no Teu jardim particular. Vem regar-me, Vem regar-me com Tua unção, pra que eu possa exalar Teu ser. dá-me Tuas asas, Senhor. Dá-me Tuas asas pra Te alcançar nos lugares altos, aonde Tu estás assentado acima de todos. Quão grande Tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Oh Jesus, queremos voar contigo, Senhor. Vem e toma o Teu lugar. Tens minha vida como altar,
a ti, Senhor, meu Deus. Guarda, Senhor. Guarda o meu coração no teu jardim particular. Vem regar-me com tua unção, para que eu possa exalar teu ser. Dá-me tuas asas, Senhor. Dá-me tuas asas pra te alcançar nos lugares altos, aonde tu estás assentado acima de todos. Tão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Dá-me tuas asas, dá-me tuas asas pra te alcançar nos lugares altos, aonde tu estás assentado acima de todos. Tão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Dá-me tuas asas, dá-me tuas asas pra te alcançar nos lugares altos, aonde tu estás assentado acima de todos. Tão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Habitas em mim. Habitas em nós. Aleluia, Deus. Tu és santo, Pai. Glórias a ti, Senhor. Aleluia. Nós vamos fazer o nosso momento de oferta. Glória a ti, Senhor. Como é bom estar na presença do Pai, amém? Seu coração está alegre? Glória a Deus. Eu vou deixar um versículo que está em Salmo 138, Salmo de Davi, que diz: eu te darei graças com todo o meu coração, não aos ídolos, mas a ti cantarei louvor. Inclino-me para teu santo templo e dou graças a teu nome por tua graça e verdade, pois tu tens feito tua palavra maior que toda a tua fama. Quando clamei, tu me respondeste, fizeste-me corajoso e forte. É para esse Deus agora que nós vamos honrar com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Amém, irmãos? Venha com alegria, venha com seu coração transbordando e derrame sobre ele toda a sua gratidão. Oh, Paizinho, nós te amamos, Deus. Aguarde que depois do louvor nós vamos louvar. Vamos orar com você e com as suas ofertas. Amém? Oh, glórias a ti, ó Pai. Abale os reinos, os Senhor. Povos se curvam, que todo o povo se dobre diante de ti, Senhor. Abrem, queremos te adorar, as mãos Pai. Se levantam pra tu és nosso Deus, tu Senhor. És o rei. Tu és o nosso Rei, Pai. Tu és o nosso dono, Senhor. Senhor. Aleluias. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas
bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei. Pra dizer que tu és o Rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Pra dizer que tu és o Rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Aleluia. Teu reino é sempre eterno. Glórias a ti, Senhor. Em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. A tua igreja. A tua igreja te adora. Recebe a nossa adoração, Pai. Teu reino é sempre eterno. Glórias a ti, Senhor. Firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. A tua igreja. Te adoramos, A Senhor. tua igreja te adora. Aleluias, Pai. Os reinos se abalam. Cante. Os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei. Pra dizer que tu és o Rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Pra dizer que tu és o Rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Oh, teu reino é sempre Eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. Te adoramos, Pai. A tua igreja te adora. Glórias a ti, a tua Pai. igreja te Te adoramos, Deus. A tua igreja. Oh, A tua Paizinho, igreja tu és te maravilhoso, Deus. adora. Aleluia, Senhor. Glórias a ti, ó Pai. Santo Glórias ao teu a nome, ti, Jesus. Senhor. Levante aí a sua oferta, irmãos. Aleluias, Pai. Senhor, recebe a nossa adoração, Pai amado. Deus, a tua igreja te adora, Senhor. E nesse momento, Pai, com muita alegria, Senhor, nós chegamos diante do teu altar para entregar, Senhor, as nossas ofertas, Pai, os nossos dízimos, ó Deus. Senhor, nós queremos, Pai, que o Senhor receba, Pai, cada uma das ofertas, Senhor, que o Senhor tem, Senhor, colocado no nosso coração para te entregar, Pai. Senhor, eu quero te pedir que o Senhor venha abençoar essa igreja com o dom da liberalidade, Senhor. Vá tocando, Pai amado. Vai despertando, Senhor, aquilo que Tu tens para nós, Pai. Nessa cidade, Senhor. Nesse estado, Deus. Nessa nação, Pai. Senhor, em nome de Jesus, que a Tua palavra, Pai, se cumpra, Senhor, na vida de cada um dos teus filhos que tenham alcançado o entendimento do princípio, Senhor, dos dízimos, das ofertas e que chega, Senhor, com alegria diante do teu altar. Amém, Jesus. Pai, eu abençoo a tua igreja agora. Eu abençoo, Senhor, cada dízimo, cada oferta e cada ofertante, Senhor. Que, Senhor, suba como incenso agradável às tuas narinas, Pai. Amém. E que o Senhor derrame
derrame sobre essas nome de vidas, Jesus. Pai. Bênção, Senhor, dobradas, triplicadas, Senhor. Guarda, Pai, a vida dos teus filhos e prospera Jesus. cada um deles, em nome de Jesus. Amém. 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 Essa é a bateria. Tá funcionando. Tá mais ou menos, né? Tem o cabo aí atrás. Glória a Deus. Marquinho, nossa música de fundo aí. Amém? Glória a Deus. Desliga essa caixa aqui, ó. Tá chiando ali. Cadê o Fernando? Desliga ali atrás dela. Desliga ali atrás dela. Não, depois, deixa para ver depois. Som, não. Depois vê isso, Fernando. É só para desligar ali atrás dela. Vamos abrir a palavra, irmãos? Gênesis, capítulo 12. Gênesis, capítulo 12. Está piorando aí. Gênesis, capítulo 12. Está roncando, está tudo roncando. Som, está tudo roncando. Gênesis, capítulo 12, versículos 5 e 6. Gênesis, capítulo 12, versículos 5 e 6. Fernando, desliga o amplificador e liga de novo. Diz assim a palavra. Gênesis capítulo 5. Gênesis capítulo 12, versículo 5 diz assim: tomou sua mulher Saraí, seu sobrinho Ló, e todos os seus bens. Pode passar, Mar. Os rebanhos e os servos que havia agregado à sua casa em Harã, e seguiu para a terra de Canaã. Quando chegaram a Canaã, Abrão atravessou a terra até Siquém, onde acampou, volta um pouquinho, junto ao carvalho de Moré. Naquele tempo, os cananeus habitavam na terra. Engraçado, está diferente aqui. Oh, perdão, Marcos, volta lá. Gênesis capítulo 12, versículo 1. Não. Tá funcionando. Gênesis, meu laranja. Gênesis 12, capítulo 1, versículo 1. Vamos prestar atenção que eu já estou ficando perdidinho. Gênesis 12, 1. É isso aí, é essa a palavra. E o Senhor tinha dito a Abraão: deixe sua terra natal, seus parentes e a família do seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. Amém? É isso aí. Senhor, nós te louvamos, te bendizemos, Pai, porque a tua palavra ela é viva e eficaz. Te bendizemos, Senhor, porque tu és aquele que nos conhece, sabe dos nossos limites, sabe até onde nós podemos ir. Mas também tu és aquele que conhece todo o nosso coração, sabe o que se passa dentro de nós. Que nessa noite, Senhor, a tua presença seja tão forte, tão poderosa, Senhor, que ela possa penetrar nos nossos corações nessa noite e fazer com que nós sejamos, Senhor, cheios da tua presença. Fala conosco nessa noite, nós te pedimos, e que toda e qualquer investida do maligno agora seja lançada por terra pelo poder que é no nome de Jesus. Todo o mal bate em retirada pelo poder que é no nome e no sangue de Jesus agora, em nome de Jesus.
Amém. Amém? Pode se sentar. A palavra dessa noite, irmãos, na verdade, é uma sequência da palavra de manhã, que foi data de manhã. Eu estava até ali meditando na palavra, ali na salinha. E a minha esposa falou coisas aqui que eu estava meditando lá dentro. Eu falei, não é possível, Senhor. Será que ela vai pregar o que eu vou pregar hoje à noite? Será que ela vai falar o que eu estou falando? Mas a verdade é que o mesmo Espírito que opera aqui, opera onde eu estava lá. Opera na sua casa, opera onde você está. Se você der lugar ao Espírito Santo, Ele vai falar com você da mesma forma. E essa história que a gente acabou de ler, em Gênesis, fala da história de Abraão, que depois, mais tarde, vai ser considerado o pai da fé. Por que ele é o pai da fé? Por que Abraão foi considerado o pai da fé? Você sabe? Por que ele foi considerado o pai da fé? Tudo começa nesse versículo aqui. Olha o que diz, volta lá, Marcos, primeiro versículo. O Senhor tinha dito a Abraão, o Senhor dá uma ordem a Abraão: deixa a sua terra natal, seus parentes e a família de seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. Você imagina se você, para pensar, você tem a sua família, você tem seus filhos, você tem seu emprego, você tem a sua renda mensal, né? E aí você de repente ouve uma informação de Deus dizendo exatamente isso: olha, sai da tua terra, sai da tua parentela, deixa os teus familiares para trás e vai. Aí qual é a sua pergunta para Deus? Vai para onde? Vou para onde? Qual vai ser o meu caminho? O que eu tenho que fazer? Não é assim? Porque geralmente, irmãos, quando nós estamos querendo fazer alguma coisa, e aí as coisas, né, não andam muito bem, a primeira coisa que a gente pergunta para Deus é assim: Senhor, o que está acontecendo? Por que a coisa não está andando? Eu quero fazer a tua vontade, eu quero andar nos teus caminhos. Então, Espírito Santo, eu quero te pedir uma coisa: me guia, não é? Que a gente cantou agora. Guia, Senhor, guia os meus caminhos para o lugar certo. E aí eu vejo essa história dessa música aqui, eu vejo a história do cantor dessa música, quanto ele bateu cabeça, né? Thales Roberto, sei que vocês conhecem. Ele teve um sucesso repentino, né? Alcançou a fama, mas de repente ele caiu, mas caiu feio, porque ele achou que ele era mais importante do que qualquer outra pessoa, né? Mas o Espírito Santo de Deus, ele é tão tremendo que ele nos ensina. E às vezes ele quer só testar o nosso coração, porque ele quer saber se existe alguma coisa em nós chamada obediência. Tudo vai se resumir a isso. Todas as coisas que irão acontecer na sua vida, tudo aqui aconteceu na vida de Abraão, dali para frente, se resumiu naquele ponto ali, aonde ele ouviu uma informação do Espírito Santo de Deus, mas ele não sabia para onde ele iria, o que ele iria fazer, mas mesmo assim ele foi. Uma coisa que eu quero te dizer nessa noite aqui, irmãos: se você, mesmo não sabendo o que fazer, se você for fiel e obediente ao Senhor, pode ter certeza que mesmo que aparentemente você tome uma direção errada, Ele vai fazer aquele caminho se tornar certo. Porque quem disse para Abraão que o caminho certo era para a esquerda, ou quem disse para Abraão que o caminho certo era para a direita? Por que ele tomou um caminho e aquele caminho deu certo? Por quê? Não é porque ele sabia, não é por seu entendimento que você vai acertar sempre, mas existia uma coisa diferenciada na vida de Abraão. E existe uma coisa diferenciada na sua vida, que chama-se
presença do Espírito Santo de Deus. É Ele que faz a diferença na hora de você tomar uma decisão. É Ele que vai te conduzir para o caminho certo. Mesmo que aparentemente no início você tome um caminho que não é muito legal. Ele vai te fazer dar uma volta. Se você tomou o caminho errado, Ele vai te fazer dar uma volta para você chegar no caminho certo. Mas Ele é que vai te conduzir. E todas as vezes que eu, por exemplo, vou falar da minha experiência, que eu pedi para o Espírito Santo falar comigo, para Ele me conduzir, Ele usava pequenas coisas para me orientar. É como se o Espírito Santo fosse fazendo pequenos testes conosco, para saber se nós realmente estamos obedecendo à voz do Espírito Santo. E conforme você obedecia, conforme nós obedecíamos a primeira ordem, Ele via que você tinha condições de receber a segunda. Conforme você recebia a segunda e obedecia, Ele sabia que você tinha capacidade agora de receber a terceira ordem. Então, sabe o que vai gerando quando você obedece à voz do Espírito Santo? Vai gerando intimidade com Deus. E aí você vai ficando tão acostumado com a voz do Espírito Santo de Deus, que quando chegar alguém diferente, tentando imitar a voz do leão, você não vai seguir mais ele. Porque você conhece quem é que fala contigo. Abraão chegou nesse ponto. Ele começou a ouvir a voz do Espírito Santo e começou a obedecer, e começou a obedecer. E ele foi fazendo a vontade de Deus. Abraão era perfeito? Não, irmãos. Como eu e você também não somos. Ele errou várias vezes. Mas existe uma coisa que Deus procura. E Ele está procurando isso em você. Ele procura pessoas que sejam leais a Ele. Que Ele possa confiar. Pior coisa, irmãos, preste atenção numa coisa. É quando você perde a confiança em alguém. É ou não é? Você sabe que aquela pessoa está mentindo para você, mas você quer dar uma chance para ela, mas ela continua mentindo. Agora, quando Deus ele encontra um coração que é obediente, fiel, que ouve e pratica aquilo que Ele fala, Ele vai começar a ter relacionamento com essa pessoa e vai começar a aumentar a intimidade com Ele. E quanto mais ele obedece, mais Deus se faz presente na vida dessa pessoa. Mais ele começa a moldar, né? Romanos 12 não diz isso? Não vos conformeis com este mundo. Olha o conselho que Paulo está dizendo. Não tome a forma. Não seja como o mundo. Como é que é o mundo, irmãos? O mundo, ele ouve a voz, pode até ouvir a voz do Espírito Santo, mas ele não obedece à voz do Espírito Santo. Porque ele talvez não conheça quem é o Espírito Santo. O Espírito Santo é... Eu lembro que eu fazia parte de uma outra igreja, tinha um louvor chamado assim, cantava assim: uma voz mansa e delicada é a voz do meu Senhor. Lembra disso? Mas é verdade. É uma voz mansa, delicada. Se você está esperando que o Espírito Santo vai gritar com você, esquece. Ele não vai fazer esforço. Ele quer filhos do lado dele. Filhos obedientes. Que confiam naquilo que ele está falando. Abraão podia muito bem dizer assim: não vou não. Eu tenho família, eu tenho filha, tenho filhos, eu tenho rebanho, tenho um sobrinho que eu tenho que carregar. Né? Muitas vezes é assim, tem alguém que se encosta. Senhor, não, eu tenho responsabilidade. A questão é em quem você tem confiado. Hoje uma pessoa me mandou uma mensagem e está acontecendo uma coisa que ela havia pedido ao Senhor. Está começando a acontecer.
Deus tá, eu percebi nitidamente na narrativa dela que Deus começou a desenhar o destino daquela pessoa. Sabe como é que é? Ele começou a mover. Quando você começa a entregar a sua vida ao Espírito Santo de Deus, Ele começa a mover em teu favor. É como se Ele estivesse falando assim: filho, quanto mais você confiar em mim, mais eu vou mover, para que aquilo que está presente no teu coração comece a acontecer. O versículo 1 diz assim: deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Outra versão diz assim: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. A pergunta que eu te faço é agradar ao Senhor? É agradar ao Senhor ou agradar-se do Senhor? O que é isso? Esse versículo. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Som. Agrada-te do Senhor. Sabe o que é agradar-se do Senhor? É ter alegria em ver a vontade do Senhor sendo feita. Não a sua, não a nossa, mas é se agradar daquilo que Deus se agrada. É querer aquilo que é a vontade dEle. Quando eu me agrado da vontade dEle, o meu coração começa a ser transformado. E aí, irmãos, acontece alguma coisa sobrenatural que só o Espírito Santo pode explicar, que é transformar o seu coração no coração do Senhor. Quando você se agrada de Deus de tal forma, que agora você não quer mais aquilo que você deseja, mas você quer aquilo que Ele deseja, você agora vai sendo transformado no seu coração, e o seu coração começa a se tornar o coração de Deus. Quando o Senhor procurava Davi, o que ele dizia? Davi é um homem segundo o meu coração. Deus procura pessoas assim, que sejam segundo o seu coração. Será que você pode entender isso nessa noite? Deus está querendo achar isso no seu coração. Pessoas que queiram aquilo que Ele quer, que possam ter a capacidade, a hombridade de abrir mão daquilo que você quer. Irmãos, eu queria tanta coisa, eu fiz tanta coisa para ser tudo menos pastor. Eu fiz economia, eu fiz comércio exterior. O que tem a ver com pastoreio? Mas não era isso que Deus queria para mim. O que Deus queria para mim é que eu cuidasse de ovelhas, que eu cuidasse das pessoas, que eu cuidasse dos seus filhos. Não que você não possa ser isso. Você pode ser. Mas você precisa primeiro buscar o reino de Deus e a sua justiça. E quando você faz isso, a palavra de Deus garante que as demais coisas vos serão acrescentadas, irmãos. As demais coisas vos serão acrescentadas. E aí, quando eu vejo a obediência de Abraão, eu me lembrei de outro texto que a gente está tratando aqui na quinta-feira, e que a gente pode falar um pouquinho mais aprofundado sobre isso. Eu queria que o Marcos abrisse lá, Romanos capítulo 13, que fala sobre toda autoridade ser delegada por Deus. Toda autoridade é delegada por Deus. A grande questão, minha esposa falou um negócio aqui na quinta-feira que foi tremendo. Aquele que sabe ser discípulo, vai saber ser um bom discipulador. Pense numa coisa, vocês talvez hoje estejam numa posição de discípulo. Mas vocês vão chegar um dia numa posição de discipuladores.
E para chegar numa posição de discipuladores, é preciso que eu entenda o que é ser submisso à autoridade de Deus. Pense numa coisa, existia uma atmosfera santa, onde Deus era o Supremo Senhor, havia os seus servos, seus anjos, tudo caminhava muito bem, mas existe um momento onde alguma coisa acontece. Eu queria, antes de abrir Romanos, queria abrir esse texto com vocês, que o Senhor me fez lembrar aqui agora. Vamos abrir. Ezequiel capítulo 28. Ezequiel capítulo 28. Aquela atmosfera ali, irmãos, que existia até aquele momento, é a atmosfera que Deus quer para a sua vida. Ezequiel capítulo 28, versículo 13 até o 18. A atmosfera que Deus queria e quer ainda é aquela atmosfera onde Deus é o Supremo Senhor e nós somos seus filhos e recebemos aquilo que Deus, nosso Pai, tem para nos dar. Era o que estava acontecendo naquele momento, mas em determinado ponto houve um desequilíbrio, uma disruptura. Olha lá, estava no Éden, o jardim de Deus, olha, era o jardim de Deus. Suas roupas eram enfeitadas com todas as pedras preciosas: rubi, topázio, esmeralda, crisólito, ônix, jaspe, safira, berilo, turquesa, todas trabalhadas com cuidado para você sobre o ouro mais puro. Foram-lhe entregues no dia em que foi criado. Eu o escolhi e o ungi como querubim guardião. Você tinha acesso ao monte santo de Deus e andava entre as pedras cintilantes ou afogueadas. Era irrepreensível em tudo que fazia desde o dia em que foi criado. Até, tem sempre um até, né? Mas, até que se achou maldade em você. Seu rico comércio levou à violência e você pecou. Por isso o bani em desonra do monte de Deus. Eu o expulsei, ó querubim guardião, do seu lugar entre as pedras cintilantes. Seu coração se encheu de orgulho por causa da sua beleza. Sua sabedoria se corrompeu por causa do seu esplendor. Por isso, o atirei à terra e o expus ao olhar dos reis. Está falando de quem, irmãos, aqui? Está falando de Satanás, de Lúcifer. Lúcifer quer dizer cheio de luz, né? Em outra versão, em outra tradução, chama-se fósforo. Tem aquela luz rápida, mas logo se apaga. Ele era levantado por Deus para ser o querubim guardião. Olha, irmãos, Deus levantou Lúcifer para guardar. Criou. Ele cuidava da música lá. Ele tinha todo o crédito. Mas em determinado momento subiu ao seu coração ser igual ao rei, ser igual a Deus, ou mais, ser mais do que ele, porque ele queria se assentar no trono de Deus para ser igual a Deus. Mas Deus não ia permitir isso. Rebelião. Existem dois princípios que chamam a atenção de Deus em nós. Princípio da obediência, como Abraão, que obedeceu sem questionar para onde ele teria que ir. E o princípio da desobediência, da rebelião, como Satanás, Lúcifer, onde ele, querendo ser Deus, ele foi expulso e lançado à terra, ao olhar dos reis terrenos. Lá no início da Bíblia, diz assim: e a terra era sem forma e vazia, né?
Mas antes disso está assim: no princípio, criou Deus os céus e a terra. E aí, se ele criou os céus e a terra, por que logo em seguida ele diz assim: e a terra era sem forma e vazia? Explica isso para mim. Deus está falando mentira? Deus está entrando em contradição? Não há contradição em Deus, não há mentira em Deus. O que Deus está relatando é exatamente esse momento aí, onde Ele já havia criado a terra, já havia criado todas as coisas, mas houve uma rebelião no céu, e Deus não lida com rebelião. A palavra de Deus chega a dizer que rebelião é como pecado de feitiçaria. E aí Deus então expulsa Satanás, Lúcifer, lá do céu, e ele, como um cometa, sei lá o que, ele cai na terra e estraga tudo aquilo que Deus havia feito. No princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Ela só ficou sem forma e vazia, porque esse indivíduo aí fez ela ficar sem forma e vazia. Mas existe uma coisa que muda todas as coisas. Logo em seguida a palavra vai dizer: e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Quando a presença do Espírito vem, pode ter havido a maior destruição, o Espírito reconstrói tudo de volta, porque o poder é dele, o poder emana dele. Não há como você mudar isso. Isso é uma promessa, isso é uma lei que existe na palavra, e não tem como ninguém mudar isso. Romanos agora então diz assim: todos devem obedecer às autoridades do governo. E aí ele está falando de governo espiritual, central, o Senhor. Não há autoridade que não proceda de Deus. As autoridades existentes foram colocadas onde estão por Deus. Portanto, versículo 2: quem resiste à autoridade, resiste ao que Deus instituiu. Sabe lá o que é isso, irmãos? Às vezes a gente pergunta assim para o Senhor: Senhor, por que minha vida não está correndo da forma como eu gostaria que ela andasse? A gente tem que começar a buscar em nós, e nós vamos falar isso no próximo domingo de manhã. Aonde estão as brechas, as portas, que a gente fala, que nós abrimos para que as coisas não corram bem em nós? Você é um ser espiritual, preste atenção nisso aqui. O Pai não é Pai, Filho e Espírito Santo? Você é corpo, alma e espírito. Você também é 3 em 1. Existe alguma coisa dentro de você que te liga ao Espírito Santo de Deus? Qual é? O que é? O seu espírito. A palavra de Deus diz assim, ó: o meu espírito, o nosso espírito, se comunica com o Espírito de Deus. Então, tem determinadas coisas, apesar de todas as dificuldades que você possa ter, existe alguém dentro de você que ainda te avisa quando alguma coisa não está bem, quando alguma coisa está fora do normal. E esse alguém é o próprio Espírito Santo de Deus, que se comunica com o seu espírito. Aonde Satanás pode atacar a sua vida? Já que ele está aqui pela terra, e diz a palavra de Deus que ele trouxe 1/3 dos anjos com ele, que são os demônios que nos atacam hoje. Aonde Satanás pode te atacar? No seu corpo ou na sua alma? Jamais no seu espírito. O espírito é o lugar aonde habita o Espírito Santo de Deus. Ali Satanás não entra. Todas as manifestações que Satanás pode colocar em uma pessoa acontecem ou no seu corpo ou na sua alma, nunca pelo seu espírito, você entende? É um lugar reservado para o Espírito Santo de Deus se comunicar com você. Mas a palavra de Deus diz que ele tem uma voz mansa e delicada, que exige de nós muita atenção para saber o que ele está falando. Por isso que muitas vezes nós temos dificuldades de ouvir a voz do Espírito Santo, dependendo daquilo que você está alimentando mais em você.
Quanto mais você alimenta a sua carne, quanto mais você alimenta a sua alma, menos você vai ouvir o Espírito. Agora, quanto mais você alimenta o seu espírito com as coisas de Deus, mais você vai deixar de ouvir as coisas do mundo e mais você vai ouvir a voz de Deus. Toda autoridade foi delegada por Deus. Você entende isso? Isso vai falar tanto das autoridades espirituais, quanto das autoridades humanas. Então, irmãos, aqueles que se revoltam contra a autoridade levantada, seja ela de qual forma for, estão se revoltando contra Deus. O que está dizendo aqui? Portanto, quem resiste à autoridade, resiste ao que Deus instituiu. Muitas vezes, irmãos, a gente não gosta de ouvir determinadas coisas, não é? Por que a gente não gosta de ouvir determinadas coisas? Justamente porque a gente divide em 3 partes. E a parte que não gosta de ouvir uma disciplina ou um discipulado é a nossa alma, o nosso corpo. Porque vai mexer com a sua estrutura. Mas, irmãos, a igreja que Jesus virá buscar é aquela igreja que possa ser trabalhada, disciplinada, orientada a andar nos caminhos do Senhor. A pergunta que eu te faço nessa noite aqui: você quer um dia entrar no reino de Deus e ceiar com Ele? Você precisa entender que esse é um requisito básico. É um requisito que é necessário você ter: obediência. Deus não vai suportar nem tolerar outros Lúcifers lá. Você entende isso? Deus não vai deixar isso acontecer de novo. Apocalipse 20, Apocalipse 12, já está decretada a derrota de Satanás. Apocalipse 20 diz aonde ele vai morar. Sabe aonde que ele vai morar? No lago de fogo e enxofre. Ele vai ficar lá para sempre. Mas a questão é: aonde eu vou morar? Aonde você vai morar? Aonde, irmãos? Eu prefiro que você entenda essa palavra como algo que vai te trazer vida. Deus está novamente falando com a sua igreja sobre vida. Sabe por quê? Porque Ele te ama. Pense num pai que não quer perder o seu filho. É exatamente isso que Deus quer. Ele não quer que você se perca, mas Ele quer que você se salve. E a salvação só existe em Jesus. É o sangue dele que foi vertido na cruz por você. A grande questão, irmãos, é que muitos dizem por aí: uma vez salvo, salvo para sempre. Isso é uma verdade ou uma mentira? Parece bonito, né? Uma vez salvo, né? Uma vez eu fui na igreja, o pastor fez o apelo, eu fiquei emocionado. Cheguei até a ficar arrepiado. E eu fui lá na frente. E eu entreguei minha vida a Jesus. E aí eu te pergunto: essa pessoa foi salva para sempre? Ela pode ter sido salva naquele instante, onde ela entregou com um coração sincero. E a palavra de Deus diz que um coração sincero, Deus jamais lança fora. Jamais. Se você tiver um coração genuíno, verdadeiro, Ele jamais vai lançar isso fora. Mas existem coisas, irmãos, na nossa vida que a gente precisa tomar cuidado. Porque eu sou feito de corpo, alma e espírito. E o meu corpo e a minha alma podem me dar uma rasteira. Satanás, ele não ficou satisfeito quando você se disse cristão. Satanás jamais vai ficar satisfeito quando você entrega a tua vida para Jesus.
E Ele vai lutar todo o tempo para que você perca isso. Existe sim a possibilidade de você se perder. Mas se você entender que você precisa ser obediente àquilo que Jesus determinou, não vai existir influência maligna que possa tirar isso de você. Não vos conformeis com este mundo. Tem muito evangélico, irmão, tomando a forma do mundo. Muito. Porque é mais fácil. Eu sou mais aceito pelas pessoas quando eu me pareço com elas. Não é? Numa faculdade, eu fiz faculdade. O meu período de faculdade foi o pior da minha vida. Não nos estudos, mas eu digo assim, período que eu tive com o pai. Foi o meu pior período. Porque eu queria ser aceito. Eu queria me parecer com as pessoas lá de fora. E nessa quase que eu só fui voltar para Jesus realmente quando eu passei por uma cirurgia. Foi ali naquele momento que Deus fez um divisor de águas comigo. Como se Ele estivesse dizendo assim: eu não vou te perder para Satanás. Ou você me aceita, ou você se arrepende dos seus pecados e vive, ou então eu vou te levar. Mas eu não vou te perder para Satanás. Deus não quer te perder. É preciso entender isso, irmãos, e acatar. Às vezes a gente fica resistindo à autoridade de Deus sobre a nossa vida, mas é uma bobagem fazer isso. Porque Ele tem todo o poder. Ele tem todo o poder. Não há como alguém ter maior poder do que Deus. Ele tem toda a autoridade, ó. Ramon, eu não sei como é que está a sua versão aí, mas a versão que eu tenho aqui diz assim: não há autoridade que não proceda de Deus. Se não existe autoridade que não proceda de Deus, todas então foram originadas através de Deus. Ele permitiu que elas existissem. Então quem é que tem todo o poder? As autoridades que Ele criou ou o Criador das autoridades? Não existe outro poder maior do que Deus. Toda autoridade provém de Deus, vem dEle. E Deus está falando para nós esse texto, para que a gente possa entender que um questionamento desse tipo, só pode vir de uma influência de quem foi rebelde lá no céu. Aqui na terra existem duas forças que estão lutando pela sua alma. Como se Deus pudesse lutar, né? Deus não luta. Deus é o dono. Mas existe alguém que não se conforma com isso e quer te tomar de Deus. E dependendo da sua atitude, ele pode sim ter sucesso nisso. Ele vai lutar contra você agora. A Bíblia fala em Gênesis que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Você pode olhar no espelho e dizer assim: eu vejo Deus em mim. Mas existe alguém que quer tirar isso de nós. Todas as vezes que a gente vai fazer um atendimento a alguém, quando alguém fica possesso, a primeira coisa que ela muda é a aparência. Porque ele não quer que aquela pessoa se pareça com Deus. Você é precioso demais para Deus. E Deus, Ele não quer que você se pareça com Satanás. Certa vez um amigo meu, que hoje até, não sei se já é pastor, ele teve uma experiência na sua casa que a avó dele, de repente, manifestou. E ele não sabia o que fazer, porque ele não tinha experiência com isso, né? Mas ele lembrou que uma vez uma pessoa disse a ele para repreender e amarrar aquele demônio. E ele repreendeu e amarrou. E o demônio obedeceu. Ele ficou assim, intrigado com aquilo. Falou, cara, ele falou comigo, ele me obedeceu.
como se fosse assim uma coisa de outro mundo. Mas teve uma coisa que ele falou comigo que me chamou a atenção. Que o demônio manifesto ali na avó dele não conseguia olhar para ele. Eu falei, ué, por que ele não conseguia olhar para você? Ele olhava para mim e baixava assim o rosto. Olhava e baixava o rosto. Olhava e baixava o rosto. Não conseguia ficar muito tempo olhando para mim. Para o rapaz, né? E o rapaz disse assim, que perguntou para ele, por que ele não conseguia olhar? Por que você não consegue olhar para mim? E aí depois de muita insistência, o demônio que estava na senhora disse para ele assim, porque a tua coroa é muito linda. Eu quero te dizer aqui nessa noite, irmão, que existe uma coroa preparada para cada um de nós aqui. Cada um de nós. Mas vai depender daquilo que você fizer aqui nessa terra. Vai depender de como você vai reagir àquilo que Deus tem preparado para você. E a palavra de Deus diz que são coisas tão grandes que nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu. Ninguém consegue entender o que se passa na cabeça de Deus. Mas é algo muito grande que Ele tem para cada um de nós. Vamos continuar lendo? Portanto, quem resiste à autoridade, resiste ao que Deus instituiu. E os que resistirem trarão juízo sobre si mesmos, pois os governantes não são um terror para a boa conduta, mas para a má. Existe uma diferença entre ser autoridade e uma diferença de querer ter autoridade. Vou dar um exemplo. Se eu chegar ali na rua, os carros estão passando, e eu vou no meio da rua e mando o carro parar, você acha que ele vai parar? Não vai parar. Eu vou ser atropelado. A carreta vai passar por cima de mim. Agora eu te pergunto uma coisa. Se um policial chegar ali no meio da rua, encostar o carro dele, atravessar o carro dele, e mandar o carro parar, você acha que ele vai parar ou não? Isso é ter autoridade. Alguém designou aquele homem para fazer aquilo. Você entende? Isso é ter autoridade. Quando você entende quem é Deus na sua vida, quando você entende quem foi que instituiu isso na sua vida, e que Ele te delegou para fazer isso, você não precisa mais ter medo de demônios. Vou falar aqui que é um demônio. Vai ficar chateado comigo o demônio, coitado, mas ele é assim. Sabe o que demônio se compara? A um gambá. Já viu um gambá? Lá na minha casa, você tem um gambá? Hã? Tadinho do gambá, mas é verdade. Lá tem de vez em quando aparece um gambazinho lá em casa. O gambá é o seguinte, ele não faz nada. Se você acuar o gambá assim no canto da parede, ele vai rosnar para você, vai soltar aquele cheiro horrível dele, né? Mas se você conseguir chegar perto dele, pegar ele pelo cangote ali, acabou a força do gambá. Satanás é a mesma coisa. Ele vai brigar, vai espernear, vai fazer cara feia, mas em nome de Jesus ele tem que te obedecer, porque ele não está vendo você, ele está vendo a autoridade que está sobre a sua vida. Isso é ter autoridade. Por isso que a palavra de Deus está dizendo assim, se você entender o que é autoridade, Ele então vai exercer sobre a sua vida algo que você talvez nunca imaginou de ter, mas é autoridade sobre os espíritos. A pergunta é, isso é só para algumas pessoas? É só para o pastor Emanuel? Sim ou não, irmãos? É para quem obedecer. Agora, se você achar que você tem autoridade, mas não obedece ao Espírito Santo de Deus, ou à palavra dele, sabe o que vai acontecer? Vai acontecer o que aconteceu com Paulo uma vez que ele estava numa cidade. Paulo estava numa cidade e estava fazendo libertação. E aí ele passou numa praça
um gaiato lá virou para ele, começou a fazer a mesma coisa que Paulo fazia. Querer fazer, né? A mesma coisa que Paulo fazia, expulsar os demônios. Só que ao invés de ele fazer como Paulo fazia, porque não tinha autoridade, ele fez algo diferente. Em nome de Paulo. Aí o demônio que estava naquela pessoa olhou bem para ele e disse assim: Paulo eu sei quem é. Jesus eu sei também quem é. Mas e você, quem é? Irmãos, diz a palavra que aquele demônio saiu daquela pessoa e foi nele e deu uma coça nele, deixou ele pelado em praça pública, para ele passar bastante vergonha, para ele entender que ele não tinha autoridade para fazer aquilo. Satanás não vai ter pudor nenhum de fazer isso com aquele que não tem autoridade para fazer. Mas eu volto a dizer, eu e você, se obedecermos ao Senhor, teremos autoridade para fazer isso, em nome de Jesus, porque toda autoridade é delegada por Deus. Se Deus delegar você para fazer isso, se Deus te der autoridade para fazer isso, pode ir lá e fazer, porque Ele está contigo nisso. Agora tem muitas coisas, irmãos, que Deus vai nos ensinar durante o caminho, né? Abraão, quando ouviu a voz dizendo assim: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão foi, mas como a gente disse, ele também errou. E a gente está arriscado a gente errar também, porque é um caminho difícil, não é? A gente quer ser perfeito na presença do Senhor. Não é essa a ordem de Deus? Ser perfeito? Ser tu uma bênção? Mas nem sempre é assim. Nem sempre acontece desse jeito. Certa vez eu estava fazendo uma libertação e eu estava achando que eu era o libertador, né? O libertador, o rei da cocada preta. E aí fui fazer a libertação dessa pessoa e eu comecei lá e tal, e não sei o que, e alguns já sabem dessa história. E eu gritava, e o cara suando em bicas, mas nada acontecia. Nada. Sabe o que é nada? Eu falei, não é possível, cara. O cara tem todo histórico, né? Por que não acontece nada? Ao fim de 2 horas, mais ou menos, que eu estava lá com essa pessoa, eu falei assim: vamos fazer o seguinte, marcar para outro dia. Porque não está acontecendo nada. A gente tem que ver o que está acontecendo. Eu fui para casa orar. Ajoelhei, comecei a orar. E Deus foi curto e grosso comigo. Sabe como é que é? Ele não mediu palavras comigo. Senhor, por que aconteceu isso nessa ministração? Eu perguntei. Por que não aconteceu nada? E aí o Espírito Santo olhou para mim, deve ter olhado para mim e falou: meu Deus. E ele respondeu o seguinte: porque eu não estava com você. Assim. Eu falei: o quê? Eu não estava com você. Quem estava ali era só o Emanuel. Você entendeu? O Emanuel, ou o pastor Emanuel, não vai fazer nada sozinho. Porque quem tem todo o poder, toda a autoridade, é Deus, não sou eu. Por isso que quando agora a gente vai fazer a libertação, depois de muita pancada, depois de muita experiência, depois de né? A primeira coisa que a gente fala assim: essa libertação vai depender muito mais de você do que de mim. Porque eu estou na dependência do Espírito Santo de Deus. E é outra coisa que você precisa entender: só obedece à voz do Espírito Santo de Deus quem deixou de ser independente. Ih, agora acho que eu bati firme, hein? Que a primeira coisa que a pessoa quer é ser o quê? Independente. Eu não quero depender de ninguém. Eu quero ter o meu dinheiro. Eu sou homem. Ou então, né, uma mulher, eu já tenho a minha independência financeira. Mas o Senhor está dizendo para você o seguinte: você precisa deixar de ser independente para se tornar agora dependente de Deus. Todas as coisas, tudo que você for fazer, você precisa depender dele. Se você depender dele, ele vai começar a abrir as portas. Ele vai começar a te direcionar.
Ele vai começar a te dizer o que você tem que fazer. E aí, irmãos, uma coisa importantíssima. Você vai parar de perder tempo. Eu perdi 23 anos da minha vida. 23 anos que não consigo mais recuperar. Que eu podia ter ganho com experiência com Deus. Porque eu achava que eu era suficiente. Eu achava que tudo aquilo que eu tinha aprendido ali era suficiente. E nunca é suficiente. A presença de Deus, irmãos, sempre vai gerar algo novo em nós. Mesmo que seja algo que você já aprendeu. Por isso, às vezes, a gente fala assim, ó, irmãos, vamos lá no domingo de manhã, ouvir a palavra, mesmo que você já tenha sido batizado, porque vai ter coisas ali que o Espírito Santo vai começar a falar de novo. E aí, talvez, aquela brasa que estava apagada, vai voltar de novo a acender, porque o Senhor não quer que seja pisado a cana que fumega. Às vezes aquele paviozinho, né, que estava quase apagado, de repente o sopro do Espírito Santo vem de novo e acende a brasa que estava quase apagando. É isso que Ele quer, que você obedeça. Senhor, eu não consigo acordar domingo de manhã. Senhor, eu acordei a semana inteira, Senhor, de cedo. Minha filha acorda todo dia às 6 horas da manhã. A Esther. Mas elas estão fazendo esforço. Eu sei que, irmãos, que é difícil. Mas a presença do Espírito Santo é o que nos refaz. E a palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E elas se renovam a cada manhã. É pela manhã que o Espírito Santo renova a sua vida, entendeu? Então não deixe de fazer a vontade do Pai, não. Ah, pastor, é muito difícil para mim. Irmão, para mim também é. Eu gosto de dormir até mais, é mais tarde domingo. Mas eu estou aqui, estou junto. E eu estou vendo a necessidade da igreja começar a crescer na palavra de Deus. Crescer na graça e no conhecimento de Deus. Isso é um carinho que Deus está fazendo com vocês, entendeu? Ele está dizendo para vocês, meu filho, eu estou te dando agora mais uma ajuda para você crescer um pouquinho mais. Para você andar um pouquinho mais. Deleita-te no Senhor, Ele satisfará os desejos do teu coração. Abraão se tornou o pai da fé, porque o princípio que ele colocou na vida dele, apesar das suas dificuldades, era o princípio da obediência. Escolha o princípio da obediência. O Senhor está dizendo, eis que coloco diante de vós 2 caminhos. O caminho do bem e o caminho do mal. Às vezes, irmãos, a gente fala essas coisas aqui repetidas, não é para trazer enfado e canseira, não. É para que você entenda que isso é uma realidade. Eis que coloco diante de vós 2 caminhos, o caminho do bem e o caminho do mal. Mas o Senhor, Ele nos dá o conselho, Ele diz assim, mas escolhe, pois, o caminho do bem, para que você viva. Qual é a vida que você tem vivido? Qual é? A vida que você precisa viver é a vida do Espírito Santo de Deus. E ele diz assim, pois os governantes não são terror para a boa conduta, mas para amar. Você não quer temer quem possui autoridade? É simples, faça simplesmente o que é bom e você obterá a sua aprovação. Versículo 4, a autoridade é serva de Deus para seu benefício. Contudo, se você fizer o que é errado, tema. Não é à toa que ela detém o poder da espada, pois é serva de Deus, como uma vingadora para punir os transgressores. Outra razão para obedecer, além do temor da punição, é a questão da consciência.
Isso é também motivo pelo qual vocês pagam imposto. Uma vez, eu já falei isso aqui, eu vou falar de novo. Uma vez eu fui fazer um discipulado com uma pessoa e eu descobri que essa pessoa roubava sinal da antena, fazia gato da antena de televisão, fazia gato da internet, fazia gato da luz. Falei, esse filho, tá feia a coisa pro teu lado, hein? Você vai ter que se desfazer disso tudo aí. Tá tudo errado. Tudo errado. E aí o Senhor nos manda pagar imposto. Se você deve o imposto, pague o imposto. Porque ele vai dizer assim, olha, vai depender dessa tua postura para você receber o que vai vir depois. E aí você continua lendo aqui. Paguem o que se deve a todos. Versículo 7. Se você deve ao coletor de impostos, pague imposto. Se você deve ao fisco, pague a dívida. E aí ele vai falar sobre coisas espirituais. Se você deve respeito a alguém, respeite. Se você deve honra a alguém, honre. Em outra versão, versículo 7, Marcos. Respeitem as autoridades. Volta, vai, continua. Deem a cada um o que lhe é devido. Paguem os impostos e tributos àqueles os que recolhem. E honrem e respeitem as autoridades. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros. Quem ama seu próximo, cumpre os requisitos da lei de Deus. Se você tem amor no seu coração, você vai entender isso. E tem um outro versículo que diz assim, a quem honra, honra. Né? Se você honra, essa mesma honra que você presta para essa pessoa, ela vai retornar para você. É isso que ele está dizendo. Ah, mas é muito difícil, pastor, fazer isso. Irmãos, difícil é para todo mundo. Nós vamos falar sobre coisas aqui de na quinta-feira, que são muito difíceis. Mas se você entender esse princípio, a quem honra, honra, você vai entender que isso um dia vai acontecer com você também. Que tudo aquilo que você fizer a alguém, vai ser anotadinho lá no seu livro lá. E você vai receber honra do próprio Deus sobre a sua vida. Amém? Que o Senhor, Ele complete essa palavra no seu coração. Que você possa entender que é Deus que está falando com você neste lugar, em nome de Jesus. Amém? Vamos estar de pé? Senhor, nós te louvamos, te bendizemos, Pai. Te adoramos na beleza da tua santidade. E eu quero, Senhor, te agradecer pela palavra que tem nos dado. Te agradecer pelo cuidado que tem tido conosco, Senhor. Porque, Senhor, tu sabes e conheces quem nós somos, Senhor. Tu sabes o nosso profundo, o nosso escondido. Tu sabes os nossos segredos mais íntimos, Senhor. E por causa disso, quando nós olhamos para nós mesmos, Senhor, mais nós ficamos, Senhor, agradecidos a Ti, Senhor. Porque nós não merecíamos nada disso. Mas, Senhor, nós queremos agora nos debruçar sobre os Teus pés, Senhor. E reconhecer a autoridade que Tu tens sobre a nossa vida, Senhor. Mas o que eu quero te pedir, Senhor, que os meus irmãos e irmãs aqui, e a minha vida também, que nós no dia a dia, Senhor, nós possamos reconhecer a Tua autoridade sobre nós em todos os momentos, Senhor, da nossa vida. Aonde quer que nós estejamos, aonde quer que nós vamos, Senhor, que ali naquele lugar, Senhor, as pessoas possam ver em nós, identificar em nós, Senhor, a honra que nós Te damos, Senhor. Nós queremos, Senhor, fazer a Tua vontade. E para isso, Senhor, que toda a influência do maligno seja repreendida e paralisada e lançada direto para o abismo. Tudo aquilo que possa se encontrar em nós seja retirado, Senhor. Toda a seta do diabo, Senhor,
todo caminho mau. Olha para dentro de nós, Senhor, e vê se ainda existe algum caminho mau, Senhor. E retira isso de nós, Senhor. Para que possamos exercer o nosso sacerdócio, Senhor, todos os dias da nossa vida, Senhor. Que possamos fazer a Tua vontade em todo o tempo, Senhor. E que, Senhor, Tu possas, Senhor, olhar para nós e dizer: encontrei ali um varão ou uma varoa, segundo o meu coração, Senhor. Que Tu abençoe, Senhor, a Tua igreja nessa noite. Que a Tua palavra seja guardada, Senhor, com selo, Senhor, sobre cada um, o selo do Teu Santo Espírito. E que nós possamos, Senhor, ter a Tua presença todos os dias, bem perto de nós. É o que nós Te pedimos, Pai, e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, hoje e para todos sempre. Amém, Jesus. Amém? Glória a Deus. Pode se assentar um instantinho. Irmão, só para confirmar aqui, o povo, né, que está assistindo, os nossos cultos são aqui nas terças e domingos às 7 horas da noite. Quinta-feira nós estamos fazendo nossa reunião, que é só para a igreja. E no domingo pela manhã nós estamos fazendo a reunião para o batismo. Mas eu convido a igreja a estar toda aqui conosco, para que a gente possa já começar a estudar um pouco mais a palavra e crescer na graça e no conhecimento de Deus. Amém? Domingo a gente chega aqui às 9h30 para a gente começar a nossa aula às 10 horas. Nós vamos ter um cafezinho não, um cafezão, né, que eu vou te falar. Está ficando cada vez melhor esse café aí. Em nome de Jesus. E na terça e no domingo são 7 horas da noite, tá bom? Se você tiver o interesse, convide alguém, faça o convite. E o Espírito Santo vai convencer essa pessoa para estar aqui junto conosco, em nome de Jesus. Amém? O Marcos está me lembrando ali, irmãos, da nossa conta no banco, né? Como é que é? 80? Agência 8062 e conta 21317-1. O Pix é telefone, que está aí na tela, 24 DDD 992 68 2065. Se você puder ajudar, se você puder contribuir, vai ser uma bênção para o reino de Deus. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Graça e paz.